A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 12. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus estava entre a multidão e os seus discípulos estavam com ele, e ele fala, antes de tudo, aos seus discípulos sobre a importância deles se atentarem a não se contaminar com o fermento dos fariseus, né? Por quê? O fermento, vocês podem perceber, quando a gente coloca o fermento em alguma receita, ele parece até que não está ali, né? Que ele é bem transparente, bem pouco, mas ele faz toda a diferença, né? Ele faz crescer aquela massa. Então, o fermento dos fariseus era a hipocrisia, né? Jesus estava falando em relação a isso. O que seria hipocrisia? Na verdade, é aparentar algo que não é verdade. Isso é ser hipócrita, né? Uma falsidade. Então, Jesus estava falando para eles tomarem cuidado com aquilo que os fariseus iam tentar semear na vida deles e na vida das pessoas, porque eles falavam muitas coisas que eles não praticavam, eles eram hipócritas, e na sua frente eles falavam uma coisa e por trás eles falavam outra. Aqui a Bíblia vai dizer que tudo que estava em oculto será revelado, tudo aquilo que foi cochichado na casa, escondido, será dito em todos os telhados. Olha só, o Senhor estava referindo exatamente a eles, porque eles estavam fazendo isso, planejando, tramando a morte de Jesus. Mas Jesus falou que nada disso ia ficar encoberto. E o Senhor dá um recado aos discípulos. Quem são os discípulos? Somos nós atualmente, né? Os discípulos de Jesus, que é o quê? Não temei o que pode lhe fazer o homem. Porque o homem, ele pode corromper esse corpo, mas a alma, ele não pode dar destino, o espírito, ele não pode dar destino, e sim Deus. A Deus sim temei, porque Deus pode te mandar para o inferno ou para o céu. Então nós temos que temer a Deus e não aos homens, que nós não venhamos ter medo. Aqui fala bem assim, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados, não temas. Olha que lindo que o Senhor é. Quantas vezes, por conta da situação do dia a dia, das tempestades que se levantam, nós tememos, mas que a gente possa entender que o Senhor fala aqui que todo o controle de tudo está na mão dele, e que nós venhamos descansar, porque até os fios da nossa cabeça estão contados. Glória a Deus por isso, né? Em seguida, chega um jovem e fala para Jesus assim, Senhor, meu irmão não quer dividir a herança comigo. E aí Jesus fala bem assim, mas quem colocou eu como juiz de vocês dois? Né? Jesus, ele fica perplexo com aquela pergunta daquele jovem, daquele homem que estava pensando no dinheiro. O pai dele tinha morrido e eles estavam dividindo a herança. E Jesus fala bem assim, olha, cuidado com a avareza, cuidado por amar tanto o dinheiro, por amar as coisas que a traça e o ferrugem corrói. Mas Jesus fala assim, que a gente não tem que buscar as coisas terrenas aqui, e sim buscar o Senhor, buscar ser rico para com Deus, isso sim, né? Porque aqui vai até, Jesus fala uma parábola para todos. Olha só, havia um certo homem, ele tinha muita fartura, a sua terra produziu muito, e ele falou, e agora, o que eu vou fazer para armazenar tudo? Ah, já sei, vou destruir os armazéns que eu tenho, construir novos maiores, e vou guardar tudo nos celeiros, e vou ter sustento para muitos anos. E eu vou dizer à minha alma, come, bebe e relaxa, né? Só que Deus disse assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tereis a apresentar? Olha só, isso é muito forte, gente. As pessoas acham que ajuntar tesouros aqui na terra vai adiantar alguma coisa, não vai. Que nós venhamos ser ricos para com Deus. E como que a gente faz isso? Amando o próximo, cumprindo os mandamentos do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, levando o evangelho, fazendo o que o Senhor quer que nós façamos conforme a vontade dele. Se o seu ministério é ser levita, seja levita. Se o seu ministério é falar do amor de Deus, fale. Se o seu ministério é orar, ore. Para cada um de nós, o Senhor tem colocado
obras lindas em nossas mãos, que nós venhamos fazer o nosso melhor para Jesus e ajuntar tesouros nos céus. Que coisa maravilhosa. Em seguida, Jesus já fala sobre a ansiedade e a solitude pela vida, né? Fala para os discípulos, olha, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, com o que vocês haveis de vestir, com o que vocês haveis de comer, porque o Senhor vai cuidar de vocês, o Senhor cuida das aves que não tem celeiro, que não tem estoque de alimento, o Senhor cuida delas. Quem dirá que o Senhor não cuide de vocês? Fiquem em paz. Se o Senhor veste tão bem os lírios do campo, que nem Salomão em sua glória se vestiu como ele, foi tão belo como ele, e no outro dia esse lírio vai para o forno. Imagine o cuidado que Deus tem conosco. Aqui Jesus está desmentindo a Satanás. Quando vem aquela palavra, Deus não se importa comigo, Deus não quer saber de mim, Deus quer saber de você, o Senhor cuida de você, você é precioso para Jesus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, ele tinha uma missão aqui, ele sabia que essa missão seria por você, porque você é precioso para Jesus. Buscai antes de tudo o reino dos céus e essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, tudo vai acontecendo, o Senhor vai suprindo, o Senhor vai cuidando de nós. Então que nós venhamos descansar. Em seguida vai falar sobre a parábola do servo vigilante. Diz assim, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar da festa, ele bater na porta e rapidamente ele vai abrir, porque ele não tem nada a esconder, porque ele está tratando a casa do seu Senhor bem, ele está cuidando dos seus bens, dos seus servos. Aí diz assim que esse Senhor vai ficar tão feliz com esses servos, com esse servo, que vai dar ainda mais coisas, vai confiar mais coisas a ele para cuidar. Porque quando a gente encontra uma pessoa honesta, uma pessoa que é fiel, a gente quer entregar na mão dela outras coisas também. E assim o que fala essa parábola, né? Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Jesus está falando aqui a respeito da vinda de Cristo. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que acordar, sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Nós desejamos esse dia, nós temos que buscar por esse dia, clamar Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Então que nós venhamos buscar a volta de Jesus e esperar por essa volta, servindo Ele constantemente, servindo em nosso coração, não só na igreja, mas em todos os lugares que nós somos, nós possamos ser igreja, nós possamos ser luz, em nome de Jesus. Então, o Senhor diz que aquele que foi encontrado não servindo ao Senhor, esse será açoitado, esse será castigado, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, que nós venhamos levar a sério aquilo que o Senhor coloca na nossa mão e cumprir o chamado de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus fala bem assim, que ele não veio. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Olha só que forte isso, quer dizer, Jesus está falando assim, ele veio para trazer mesmo, acender a chama na vida das pessoas, para que as pessoas se posicionem, para que as pessoas reconheçam quem é o Senhor, né? E aqui ele fala que ele tem que passar por um batismo. Que batismo seria esse? A cruz. E ele fala, bem quisera que já tivesse ocorrido, meu coração quer que isso aconteça, porque ele sabia que isso era o plano perfeito de Jesus para que nós tivéssemos a salvação. E mais para frente ele vai dizer assim, muitos de vocês acham que eu vim trazer a paz, mas eu vos digo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a dissensão, a divisão. A partir de hoje, numa casa, 3 estarão contra 2, e assim vai falando a palavra. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que aquele que se posicionava com o evangelho naquela época, eles eram recriminados, as pessoas abandonavam, até pessoas da família falavam, você não é mais da minha família porque você é cristão. Então a igreja primitiva sofreu muito isso, e até hoje em dia nós vemos preconceitos de famílias que são de uma religião e não aceitam a outra, mas que o Senhor venha te fortalecer, porque você se posicionou em Deus, porque você
está cumprindo aqui a palavra do Senhor. Em seguida, nós vamos ver mais sinais do fim dos tempos, né? Que Jesus fala uma outra parábola, né? Sobre uma pessoa que estava brigada com outra, e em vez deles fazerem um acordo, se ele não fizer um acordo, ele vai ser levado até o tribunal e ele vai ser julgado e vai pagar até o último centavo. Então, quer dizer, esse acordo é que a gente venha reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida e que somente por Ele, para Ele, são todas as coisas, que nós venhamos viver uma vida firmadas no Senhor, que Deus possa abençoar o seu dia e te dar sabedoria em tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Amém.